Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Com muita alegria que encontro com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos dar seguimento e conclusão ao tema da questão indígena no Brasil. Hoje, especificamente, nós vamos tratar dos índios no Brasil na segunda parte desse tema tão importante para a realidade brasileira, para os vestibulares, sobretudo agora no contexto pandêmico, em que os índios são alvo aí preferencial da doença e estão sofrendo diversas perdas, né? Exatamente por conta da falta de acesso aos cuidados, ao tratamento e necessariamente as formas de proteção, né? Até mesmo por negligência grave por parte do governo federal. Então, os povos indígenas, concluindo a primeira etapa que nós já falamos no vídeo anterior, os povos indígenas no Brasil e alguns desses direitos, né? O artigo 49, inciso 16, em conjunto com o artigo 176, vai falar da exploração econômica nas terras indígenas, né? Que é um tema extremamente corriqueiro, né, no Brasil. Deve ser autorizada, então, a exploração em terra indígena, em reserva indígena, deve ser autorizada pelo Congresso Nacional e o Congresso Nacional deve também estabelecer condições específicas para que essa exploração ocorra, né? Depende da prévia oitiva, né, de escutar as comunidades indígenas afetadas. Nem sempre essa escuta é realizada adequadamente e, infelizmente, os povos indígenas também não são dotados do mesmo discernimento crítico que as pessoas comuns que vivem na sociedade, que estão acostumados com os enigmas sociais, os interesses econômicos e políticos, as formas de aproveitamento, né, que o ser humano tem em relação aos mais simples em algumas condições. Então, normalmente, os povos indígenas são presas fáceis diante dessas escutas, porque são facilmente comprados, entre aspas, né, com agrados, com algum tipo de presentes, né, e nem sempre eles conseguem perceber com clareza a intenção maliciosa, né, das pessoas, de outros grupos e às vezes até mesmo por parte do próprio governo, que é quem deveria protegê-los. Ontem eu me lembro, né, de ler na notícia e depois assistir no jornal também à noite a notícia que no norte de Minas uma das tribos indígenas estavam sendo alvo de golpistas no comércio, e inclusive o presidente da Câmara da cidade, né, utilizando os cartões de benefício, Bolsa Família, os cartões do benefício emergencial, que eram inclusive retidos, né, nos próprios órgãos de comércio, funcionários, inclusive desse suposto, né, golpista aí, que é vereador na cidade, que recebia esses benefícios em nome dos povos indígenas, que repassava para eles valores irrisórios, ou que vendia, por exemplo, no comércio um pacote de feijão por R$ 30, né? Totalmente extorquindo e ameaçando os povos indígenas, inclusive um, né, dos membros da quadrilha aí, segundo a reportagem, agredia fisicamente os índios que ousavam em denunciá-los ou que ameaçava acabar com esse esquema, exatamente porque os seus cartões estavam retidos nas mãos dos golpistas. Então vocês estão vendo que isso não é difícil de acontecer, exatamente por conta da simplicidade, do medo, da angústia e da própria confiança que os povos indígenas têm, né, em relação às pessoas que não têm o mesmo tratamento humano em relação a eles, tá? Então depende muito dessa prévia, dessa conversa, e nem sempre essa conversa acontece como deveria acontecer, né? Os povos indígenas, então, como qualquer um de nós, eles vão possuir a desenvoltura, né, quando estão familiarizados com aquele terreno, possuem formas específicas, né, de se pronunciar, de explicar o pensamento,
eles trazem, né, ao Congresso ou ao tribunal, o órgão que está responsável por ouvir essa causa deles, né, nem sempre consegue fazer essa escuta da maneira como deveria fazer, né? É, quando eles saem naturalmente do seu ambiente, eles perdem um pouco essa capacidade até cognitiva de transmitir realmente aquilo que eles querem passar, porque saem do lugar, porque se sentem inseguros, porque na sua aldeia, na sua terra, na sua reserva, eles se sentem protegidos e em muitas condições, quando isso acontece fora da aldeia, fora do seu habitat normal, eles têm uma dificuldade para se pronunciar, tá? Em determinadas solenidades, né? Tem, por exemplo, congressos cheios de pessoas, comissões lotadas de pessoas, com barulho, com flashes de câmeras e tal, eles se sentem extremamente prejudicados na hora de falarem aquilo que é o pensamento deles. E nem sempre também, gente, os tradutores, né? Quando o índio não fala a língua, né, portuguesa ou não entende muito bem, os tradutores que repassam aquilo para os índios ou que repassa dos índios para o Congresso ou o órgão que está fazendo essa oitiva, essa escuta, nem sempre são fidedignos em traduzir aquilo que realmente acontece. Às vezes esses tradutores também são levados a passar informações equivocadas, ou por um interesse específico, ou porque também são comprados literalmente pela ação do poder econômico, ou porque às vezes passam por algumas limitações no que diz respeito ao entendimento e à pronúncia, né, dos termos que é preciso repassar aos índios e ao Congresso também, no caso dessas escutas, tá certo? Então isso já não é de hoje, né, que vem sendo discutido. O órgão que deveria estar do lado dos índios nesse cenário deveria ser a FUNAI, mas hoje em dia a FUNAI foi extremamente esvaziada no atual governo e, portanto, pouco tem feito para a proteção e a garantia, de dignidade e de cidadania dos povos indígenas no Brasil, tá bom? Para os povos indígenas, então, a terra é vida, né? Eu já disse isso no vídeo anterior. Não é apenas viver coletivamente, né? Implica uma série de outros fatores, né? A natureza para eles é um templo, né? A casa, eles exploram a natureza o que é necessário para a sua sobrevivência, né? Então não é apenas vida, é viver, né? Coletivamente, fato que implica então em aprovação, em negociação, em ajustes, necessariamente essa audiência, né, com os demais membros da comunidade. A liderança não confunde, né, com a representação no caso dos povos indígenas. Falar direito segundo a ótica dos índios, né, dos povos indígenas, implica mostrar, demonstrar, caminhar, exemplificar, dar exemplos concretos para que eles possam compreender. Como eu disse, a natureza do raciocínio dos povos indígenas não é da mesma forma, né, de nós, né, dos homens civis, né, que já estão acostumados, em geral, a lidar com as temáticas da nossa vida social, com as implicações legais. Então, sair da aldeia, né, é desaconselhado, como eu disse agora há pouco, né, pois a eloquência, a performance, a forma de se expressar dos índios sofrem determinadas limitações, tá? Em que pese, então, não ter cumprido a determinação do artigo 67, né, do ato das disposições constitucionais transitórias, a conclusão da demarcação das terras indígenas pela União, no prazo, então, de 5 anos, a partir da promulgação da Constituição de 1988, houve, assim, um discreto avanço, né, nessas demarcações. Poucos governos, né, tiveram esse cuidado. A partir aí de 2002, nós intensificamos, né, o Brasil intensificou esse cuidado no que diz respeito às demarcações de terras indígenas e coibiram, de certa forma, o avanço do desmatamento, das minerações, a exploração nas áreas, né, ao entorno também das reservas, que implica em contaminação das suas águas, implica em assoreamento dos rios que passam dentro da reserva. Então não é só dentro da reserva, né? A reserva também
ela depende daquilo que está ao seu exterior. E muitas vezes ao exterior da reserva acontece agrotóxicos, acontece desmatamento, jogam-se defensivos agrícolas, há o assoreamento de rios e que vai impactar diretamente o rio, né, a mata, o que está dentro da reserva indígena. Então, atualmente, há em torno de 627 áreas indígenas, ocupando 12,33% do território brasileiro. A maior parte se encontra na Amazônia, exatamente onde acontecem os principais crimes e negligências em relação aos povos indígenas, né? Representa aí 98,61% da extensão de todas as terras indígenas, né? Esse é um dado ainda de 2000, nós temos um dado atual de 2017 que vai mostrar que essas reservas hoje estão em torno aí de a população indígena em torno de 0,36% e a demarcação na Amazônia em torno aí de 78%, tá? Então, com o avanço da implementação do direito à terra, as organizações indígenas, então, intensificaram a luta por seus direitos, né? A Constituição, no seu artigo 210, parágrafo 2º, assegura o que? Olha, na educação das comunidades indígenas, o uso das suas línguas, quer dizer, da língua própria, natural dos povos indígenas, e processos próprios de aprendizagem, né, com procedimentos pedagógicos voltados para o aprendizado dos povos indígenas, que não são necessariamente as mesmas técnicas utilizadas para o cidadão civil, né? Além disso, então, o artigo 215, parágrafo 1º, prevê a proteção das manifestações das culturas indígenas, certo? Isso é muito importante, né? Aqui bonitinha a representação indígena com a pintura das mulheres, né? É uma pintura típica das comunidades indígenas, sobretudo dos povos que vivem na Amazônia, e representam exatamente uma característica cultural marcante desses povos, né? A Constituição, no artigo 232, confere aos índios a legitimidade para ingressar em juízo, né? Entrar com processo na justiça, em defesa dos direitos deles e dos seus interesses, né? O artigo 129 estabelece que é a função, né, institucional do Ministério Público Federal defender juridicamente os direitos e os interesses dos povos indígenas, né? Portanto, quando os índios, eles próprios acionam o Poder Judiciário, entram com processo na Justiça, o Ministério Público Federal intervém em todos os atos do processo. E quando os índios não entram com esse processo, o Ministério Público pode fazer por conta deles ou em nome deles, né? Como o artigo 109, a Constituição estabelece que compete à Justiça Federal, né, processar, julgar as disputas, né, sobre direitos indígenas, a legitimação da defesa dos povos indígenas, sempre é o Ministério Público Federal que acompanha, né? Por exemplo, se tiver um homicídio em área indígena, alguém atentou contra a morte ou agrediu fisicamente um índio e tal, esse crime vai ser apurado pela Justiça Federal daquela localidade, tá? Porque compete à Justiça Federal fazer esse procedimento. Bom, em síntese, então, do Brasil Plural, né, do projeto Brasil Plural, temos, então, todos os instrumentos, na verdade, constitucionais. Vocês estão vendo comigo como que a Constituição protege, garante mínimos de direitos em relação aos índios, né? Então, era necessário e se tem, então, o suporte para fazer valer o Brasil Plural. Na prática, né, fecha-se os olhos em relação aos direitos indígenas. Esse fato vem dificultando, então, a articulação das múltiplas faces, né, da diversidade brasileira. Esse trabalho apenas, né, no texto constitucional. Há inúmeras declarações, convenções internacionais referendadas para o Brasil, que o Brasil é signatário, portanto está em vigor e que são, e muitas das vezes, totalmente negligenciadas, né? Não faltam normas, princípios, né, que protegem os índios. O que tem muito é uma falta de vontade política mesmo para viver essa diversidade plena. No Brasil, há indígenas com formação jurídica, escrevem sistematicamente, né, sobre seus direitos, oferecem vias alternativas para o estabelecimento do Brasil plural e democrático, mas, no entanto, não encontram voz. No entanto, são
esquecidos e negligenciados, né? Isso lamentavelmente, né? Aí nós temos mais fotos, né, que demonstra aí uma celebração dentro da comunidade indígena. Lá no fundo você vê um tanque, né, do Exército Brasileiro. Em muitas áreas, né, na região norte, sobretudo na região amazônica, o Exército sempre deu esse suporte, né, que vem salvaguardar muitas vezes os povos indígenas. No entanto, agora há aí algumas notícias que divulgam que essa proteção está um tanto quanto também negligenciada, né? Questões indígenas, então, voltou, né? Em razão de desmatamento, de poluição, de uso de agrotóxicos, de mortes, né? Voltou a ser alvo, então, do noticiário brasileiro, né? Já no primeiro dia do governo federal, a campanha toda ele já tinha falado que não teria terra para índio, que índio não é gente, já tinha feito diversas manifestações extremamente desumanas, né, em relação aos povos indígenas. O presidente anunciou então que a FUNAI, durante o seu mandato atual, né, estaria submetida ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e não mais dentro do Ministério da Justiça, o que garantiria uma proteção maior aos povos indígenas, né? A competência desse órgão, né, da FUNAI, foi totalmente esvaziada, como eu já disse, pois ela perdeu a função de demarcar as terras indígenas. Agora essa prerrogativa pertence então ao Ministério da Agricultura, da Pecuária e Abastecimento. E vocês sabem que esse ministério tem feito diversas declarações, inclusive de aproveitar a pandemia para aprovar terras que negligenciam direitos indígenas, direitos ambientais, proteção ambientais, né? Todos devem se lembrar da tal reunião ministerial do dia 22 de abril, em que o ministro aí do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou: vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada, vamos aprovar tudo que a gente não teria aprovado, não conseguiria aprovar, porque a mídia ia divulgar. Como está todo mundo agora olhando notícia do coronavírus, vão aproveitar e vão aprovar essas leis. Quer dizer, uma atitude totalmente assim desumana, cruel, né? Criminosa até, porque não competiria a esse órgão, principalmente ao ministro, traduzir violência aos povos indígenas, à Amazônia e ao meio ambiente, como está acontecendo no Brasil. E tudo isso é notório a ponto de grandes investidores ameaçaram: olha, nós vamos tirar os investimentos no Brasil, né? Cerca de 3 trilhões podem ser desviados do Brasil se o Brasil não tomar providência para acabar com esse tipo de atitude que tem sofrido aí os povos indígenas, né? Isso está estampado em todos os jornais, a mídia internacional tem falado isso, são várias manchetes, basta a gente olhar na internet as manchetes dos principais jornais na Europa, que você vai ver isso de pronto acontecendo, né? Desde o uso de defensivos agrícolas, né? Mais de 200 que voltaram a ser liberados pelo atual governo, quanto à total negligência com relação à política de desmatamento, soreamento de rios, queimadas, invasão de reservas indígenas, né, o uso de mineração. Então tudo isso, gente, está impactando de uma maneira assim cruel os povos indígenas, né, na região amazônica. Posteriormente, então, o governo Jair Bolsonaro defendeu a exploração mineral e agrícola dentro das reservas indígenas, e isso está acontecendo de pronto, tá bom? Isso está acontecendo de pronto, e segundo reportagens também recentes, né, órgãos ambientais têm denunciado que agora esses órgãos, né, sobre a tutela do vice-presidente Mourão, o Exército agora ainda está fazendo vista grossa em relação a essas violências e agressões na Amazônia. Isso também está sendo noticiado já há mais de um mês na imprensa, e é necessário que a gente tome conta disso, que a gente perceba o que está acontecendo, tá? Então, olha, vai chegar o dia em que não vai ter mais índio no Brasil. Nesse dia o Brasil vai ficar bem pequenino, né? E não vai mais ser tão bonito, porque quem faz a nação são as pessoas da terra. Isso daí é um trecho, né, do Alberto Rodrigues Alves, importante, né? Inclusive no colégio nós temos aí, Marista, né, Diocesano de Uberaba, nós temos um painel, né, feito aí, pintado e
e incorporado, né, a partir da obra do Alberto Rodrigues, né, muito bonito, aliás, né, feito pelo pessoal de artes. A distribuição da população indígena no Brasil, olha, municípios com a maior quantidade de indígenas, nós temos aqui São Gabriel da Cachoeira, lá na Amazônia, olha, 29.017. São Paulo de Olivença, também na Amazônia, 14.947. Tabatinga, 14.855, tudo isso na região amazônica, né? A quantidade de indígenas por unidade da federação, onde nós vamos ter mais, olha, mais de 2.000 a 10.000, onde está amarelinho, então nós temos Goiás, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Amapá, mais de 10.000 a 20.000 em Laranjinha, Tocantins, Roraima e Acre, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Alagoas e Paraíba. Em Rosinha, mais de 20.000 a 40.000. Então nós temos a região sudeste quase toda, né? E o Rio Grande do Sul com Paraná. Pará e Maranhão. Mais de 40.000 a 80.000 em azul, então nós temos Roraima, nós vamos ter Mato Grosso do Sul, Bahia e Pernambuco. E com mais de 80.000 a Amazônia, né? São estatísticas aí mais recentes, né? Mostrando então que estado do Amazonas são 168.680 indígenas, né? A fonte aí do censo demográfico do IBGE de 2010, tá certo? Os povos indígenas então no Brasil, olha, os povos indígenas no Brasil, de acordo com o censo de 2010, existem 350 grupos étnicos diferentes no Brasil. Dentre eles há 2 troncos principais, né? O Macro G, que incluem o Carajá, Krenak, Maxacali, Ofaié, Ribaxtá e o Iatê. E o Tupi, né, que são os mais conhecidos nossos, né, por conta da língua tupi-guarani, que faz muito parte da história nossa, né, onde estão então os ariquens, o Ité, o Juruná, o Aiavé, Mondé, Monducurucu, Poroburubá, Ramaramá, Tupari, Tupi-Guarani, que é o que a gente normalmente mais fala. As 10 principais tribos, né? A Guarani, originária do tronco linguístico Tupi-Guarani, né? Os Guaranis são cerca então de 80.000 habitantes, né, no país. Eles vivem em diversos grupos, né? Kaiowá, Mibiá e Nadevaiassé. A Ticuna, né, a tribo Ticuna, a etnia, pertence à família linguística Ticuna, apresentam em cerca de 50.000 habitantes, estão na Amazônia, sobretudo às margens do rio Solimões. Eles são considerados o maior grupo indígena que vivem na região. O Caingangué, proveniente do tronco da família linguística Macro-G, os caingangués reúnem cerca de 45.000 pessoas, né? Estão distribuídos em 4 estados, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Macuxi, da família linguística Caribe, os Macuxis encontram então em grande parte no estado do Roraima, cerca de 30.000 habitantes. O Guajajara, oriundos dos troncos da família Tupi-Guarani, são cerca de 27.000 habitantes, né? Moram no estado do Maranhão. Terena, na família linguística do Aruac, né? Cerca de 26.000 pessoas, né? Moram no território brasileiro, enquanto principalmente no Mato Grosso do Sul e em São Paulo. O Yanomami, que também é bastante conhecido, da família linguística Yanomami. Esse grupo reúne então cerca de 26.000 pessoas. No Amazonas e em Roraima, essa comunidade eu tive o prazer de conviver por um tempo. Chavantes, originários então do tronco da família linguística Macro-G. Os Chavantes têm uma população de 18.000 habitantes, né, no Brasil, vivem principalmente no Mato Grosso. É também uma etnia bastante conhecida, né? O Potiguara pertence ao tronco da família linguística Tupi-Guarani. Os Potiguaras somam cerca de 18.000 pessoas no estado da Paraíba, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte. E o Pataxó,
que ficou famoso em razão daquele índio que foi queimado, né, por uns filhinhos, né, de papai, né, playboyzinhos adolescentes na cidade de Brasília, o índio Pataxó Gaudí, que foi queimado num ponto de ônibus em Brasília, né, dessa etnia, da família linguística Pataxó. Esse grupo reúne cerca de 12 mil pessoas no estado da Bahia e Minas Gerais. A cultura indígena, né, ela tem aí ela é diversa, cada etnia tem seus hábitos próprios, né? Um jeito de se relacionar com o mundo que é um pouco diferente, né, do nosso mundo civil. Muitas tribos compartilham modos de vida, rituais e organizações sociais assim semelhantes, né? Mas eles se distinguem uns dos outros, tá? Em características, em elementos e algumas espiritualidades. A língua indígena, né? Atualmente existem 274 línguas indígenas no Brasil, segundo o censo de 2010 do IBGE. Muitas delas surgiram do troncos linguísticos do Tupi e do Macro-G. A oralidade é algo notório nessas comunidades indígenas. Grande parte da cultura é transmitida, né, através da língua, né, através dessa comunicação. A organização social, então, de modo geral, os índios do Brasil vivem em habitações coletivas, como a foto demonstra, né, a comunidade, as ocas ou malocas, feitas geralmente de madeiras e palha, né? Esses locais de grande dimensão não possuem divisões e geralmente abrigam várias famílias. A divisão de tarefas é muito clara nas sociedades indígenas. Os homens ficam por conta da proteção e por conta da caça, né? Enquanto que as mulheres ficam encarregadas do plantio, da colheita e do cuidado das crianças e também produzem aí utensílios, né? Domésticos, adornos, balaios, cestas, né, que são vendidas os artesanatos nas cidades também como fonte de renda para as comunidades indígenas, né? A religião indígena, a grosso modo, ela é panteísta, exatamente por conta do contato com a natureza, né? Onde não existe somente uma figura relacionada ao ser criador, né? Os índios reverenciam todos, né, nos rituais religiosos, todos os seres ancestrais, né, e a natureza. O xamã é o grande deus, né, o chamado pajé, né, é o responsável então por fazer a mediação, por fazer o culto, a celebração, né? Os rituais variam muito entre as tribos, mas pode acontecer assim com algumas substâncias, né? Às vezes utilizam ervas, plantas, né, alucinógenas, né, nos seus cachimbos, que é permitido por lei, porque faz parte da cultura deles, tá, gente? As quais irão fazer então a ligação entre o mundo espiritual e material. Beleza? Então nós chegamos ao final. Foi muito bom aí estar com vocês. Eu espero que vocês aproveitem bem essa temática importantíssima, né? E que nós continuemos aí aprofundando um pouco mais o conhecimento em relação aos povos indígenas, para que nós possamos protegê-los e, consequentemente, proteger o nosso Brasil. Um grande abraço, até a próxima.